dia 24 de março, o mercado abriu gap de baixa. É a primeira descombinação que a gente tem aqui no caso do dólar. Você tem a abertura dele em gap de baixa. O mercado ele tinha uma tendência anterior de alta, tá? Fez um primeiro movimento. No que fez esse primeiro movimento, a gente marca a máxima lá e espera para ver como que ele vai ali avançar naquela máxima, para depois esperar por um pullback. Por que isso? Porque ele estava, de uma certa forma, um pouco mais duvidoso, tá? Se você colocar aqui também a questão do FIBO, veja que você tem até correções perto de 50%. Então, por ele ficar mais duvidoso, você pode trabalhar nele aguardando uma confirmação. O que é a confirmação? A confirmação é quando você tem a barra que fecha acima e depois faz um pullback e aí rompe. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não fez essa confirmação. Ele voltou. Se ele voltou, a gente tem que ajustar a essa máxima aqui. E até então, veja, ele ficou lateralizado. Dentro desse range, ele ficou num range aqui, ó. Todos conseguem ver esse range aqui? Não é um range difícil de ver. Então, quando você vê um ativo ficando em range aqui, você não busca operações aqui no meio. Por quê? Porque elas são suscetíveis a falhas, a não continuação do movimento. Mesmo aqui, você não busca, porque são operações suscetíveis a falhas. Mas agora, a gente olhando aí a questão dele, tá? A gente pode imaginar aqui que se ele tiver um bom movimento forte para romper essa máxima, tá legal? Fazer um movimento um pouco mais direcional, que me forneça um pullback, e aí a minha média móvel de 200 avançando de forma positiva aqui, com a minha média móvel de 20 já atravessando novamente os preços, um pullback que coincida com esses três elementos. Quais são os três elementos? A 200, a 20, a 200, a 20 e a resistência até então formada, que é essa. Então, você tem essa resistência formada, a média móvel de 200, a de 20, o rompimento, o back, entrada. Pô, essa é uma entrada que, se acontecer, ela é de livro. Eu não posso perder esse tipo de entrada. Agora, por enquanto, da forma como ele está aí, não tem nada para se fazer. A gente não vai ficar mexendo no ativo, até mesmo porque, ó, veja, foi um dia completamente lateral para ele, tá? Um dia completamente lateral. Veja que todo o movimento do dólar que se deu aqui você teve um movimento comprador, né, que são os touros entrando no poder, né, digamos assim. Você tem esse movimento comprador e desde então é esse movimento que está mandando em tudo aqui. Porque ele está congestionado aqui, só que ele está congestionado e quem comprou aqui está na vantagem. Então, é esses caras que compraram aqui que estão na vantagem de toda essa lateral. Então, é ela que está mandando no poder. Se vier o rompimento, aonde que eu vou trabalhar para esse rompimento? Se ele vem esse rompimento, minimamente eu posso pensar aqui em pegar a distância desse próprio retângulo e jogar em 100% para cima, tá? Seria esse movimento, porque é o movimento do retângulo, tá legal? Alguma dúvida quanto a isso? Se ele tiver um pullback aqui, você encaixa no pullback esse movimento. Então, vamos supor que eles façam o rompimento, faça o pullback e continue a sua tendência. Você encaixa esse movimento aqui, ó, na pontinha do pullback. O pullback teve sua queda, você põe ele ali para você ter o alvo, tá? Você nada mais, nada menos nesse sentido, você vai estar usando aquela regra de projeção de FIBO. Tá legal? Ó aqui.
Você vai estar usando a projeção de Fibo, aproximadamente aqui. Tem que casar lá, mais ou menos. Deu uma diferença. Mas a regra é essa. Tá legal? Alguma dúvida com relação a isso? Se for para baixo, é a mesma questão. Mas ele tem um viés mais positivo do que de baixa, tá? Por que que ele tem um viés mais positivo do que para baixo? Porque a minha média móvel de 200 aqui, ela está sendo apontada para cima, tá? Não, pullback pré-rompimento agora, Alan, ele é o que tem menos força, tá? Ele é o que tem menos força. Por quê? Porque ele está encaixotado. Um ativo, quando está encaixotado, o pullback de pré-rompimento, eles são pivôzinhos aqui no meio. Então, eles costumam ter menos força. O mais forte é o pós-rompimento. Tá legal? Itaúsa, a gente já olha Itaúsa. A formação dele ali é mais positiva do que negativa, né? Não, mas aí envolve a média móvel de 200, tá? Em 5.064 aqui, você tem a média móvel de 200. Como que a gente trabalha com a média móvel de 200? Quando ela faz o seu pivô na média móvel de 200. Ele não fez. Mesmo se você estivesse considerando aqui, ó, o pivô, veja, se eu estou considerando que aqui é um pivô da média móvel de 200, ele tem uma mínima aqui, tá? E ele tem uma máxima desse pivô aqui. Então, aqui ele não chegou a romper, tá legal? Ele não rompeu aqui, mas aqui ele passou acima da máximazinha anterior. Então, se isso acontece, você descarta isso aqui. Isso aqui seria pegar o pivô para trás. Lembra que a gente quer pegar o pivô para trás, não para e não a gente quer pegar o pivô para frente, não para trás. Então você descarta. Aí voltou novamente. No que voltou novamente, você vai esperar o pivô armar na média móvel de 200, que estava aqui, ó. Ele tem que ser um pivô que arme na 200. Então, marca o fundo aqui. Se perdesse o fundo aqui, poderia pensar em venda, tá? Só que aí você está dentro de um range. Se você está dentro de um range, esse pivô na 200, aí poderia servir como uma possível base de um pullback de pré-rompimento. Mas também não foi o que aconteceu, tá certo? Também não foi uma coisa que veio aqui à tona. Então você tem aqui agora ele encaixotado, ele já voltou, cutucou essa máxima anterior, então mesmo se fosse um movimento de venda, já estaria anulado. Esse ativo ele ficou encaixotado. A melhor forma de eu trabalhar um ativo quando ele fica encaixotado de forma clara, que é o que está aqui, isso aqui está de forma clara, é eu esperar o rompimento com pullback para eu poder trabalhar. Essa é a melhor forma de um ativo que está encaixotado. A não ser que eu tenha um trade system aí, que eu coloque menos contrato, menos força no trade system, porque tem muita gente que faz isso. Aí você vai ter que avaliar se você consegue fazer isso de uma forma eficaz, tá? Onde você busque a falha desses pivôs para trabalhar contra, tá legal? Eu não gosto disso. Eu prefiro trabalhar a favor da tendência do que contra. Tem gente que trabalha, tá legal?
o Itaúsa, que eu estava devendo aqui. Veja, voltou para a média móvel de 200. Eu já tenho uma resistência. Marca a resistência aqui que a gente tem, tá? Vou marcar o fundo. O que ele poderia sugerir para mim aqui, agora, é que se esse mercado começar a voltar, aqui eu poderia ter um pullback na média móvel de 200. Imagina, de repente, essa barra fecha do jeito que está, e aí vem aqui de volta o movimento. Eu poderia ter um retorno para a mínima do dia, retornando todo esse movimento de alta, com esse pivôzinho armado na média móvel de 200. Esse seria um contexto aqui dentro. Tá legal? O outro contexto é eu ainda trabalhar a favor dos compradores que estão aqui. Então, esses são os compradores que estão aqui. Só que para eu trabalhar a favor desses compradores que estão aqui, eu tenho a minha correção. Agora ele está retomando num pullback. Para eu validar que esse pullback ele não vai vir para baixo e vai para cima, eu preciso esperar ele dar uma aliviada e vir contra. Porque aí eu vou anular a hipótese de queda. A partir do momento que eu tiver esse movimentozinho aqui, anula esse de baixo. Então, esse movimento 1 anula o 2. Tá? Então, eu preciso necessariamente agora esperar uma correção aqui. Para qualquer lado que seja que eu queira tomar uma atitude aqui, eu preciso que ele faça uma leve correção. E aí, ou ele vai me ditar uma tendência para retomada da alta, ou ele já vai vir de forma mais agressiva para vir para a mínima, tá? A operação em range, ela tá naquele guia lá de bolso lá. Klabin. Vamos lá, Klabin. É Klabin 11, né? Olha, esse movimento é bonito para pegar um retorno, tá? Para ficar de olho em retorno. Veja que interessante. Você tem um movimento aqui agudo e as barras vão ficando bem largas, tá? E agora aqui uma correção. Para ele retomar aqui e cair aqui, ele tem que fazer algo bem grande, tá? Ele pode fazer isso, mas de repente aqui, como ele já tem essas barras querendo indicar uma certa exaustão e um movimento muito grande aqui agudo, tá? De repente ele pode fazer um pivôzinho para buscar uma correção maior até a 200. E dá para encaixar um trade aí. Legal? Beleza? Pô, YouTube, a gente, vamos ver se mudou o contexto, porque a gente já tinha falado da YouTube. Ainda não mudou o contexto da YouTube, tá? O contexto da YouTube, ela precisa necessariamente ter a correçãozinha agora para saber se a gente toma uma atitude de voltar até a média móvel de 200 ou de retomar o movimento altista. A GGBR está dando trade. Tá? Tá dando trade. Você tem esse movimento, correção, continuação do movimento.
Da onde você traça um alvo aqui? Você pode traçar um alvo a partir desse pivô, tá? GNDI. Essa ação tá ruim. Ficou muito truncada aí. E vendo esse gráfico, tá vendo que não é um gráfico bonito para trabalhar. É um gráfico muito miudinho aqui, ó, os movimentos. Essa ação não fica boa não, tá? O ideal seria evitar aí essa ação. A gente pode ficar de olho na Gerdau. Podemos ficar de olho aqui. Se não descaracteriza. Movimento ela tem, tá? Movimento ela tem, é passado acima da média móvel, da máxima do dia, já tem tendência, não é ruim, tá? Bom, e do índice aqui, pessoal? O índice pela manhã. O que ele tinha pela manhã, o índice? A gente teve o primeiro movimento do índice em range. Primeiro movimento do índice em range, com exceção desse RBI aqui, tá? Com exceção desse RBI, a gente tinha que buscar um pivô ali bem armado na hora de romper. Esse RBI perto de uma resistência, quando ele rompe, ele tem força. Porque você pega esse movimento anterior e projeta para cá, que seria o trade de RBI e GBI. Tá legal? Agora, se eu fosse esperar o pullback clássico, ele nem chegou a me dar um pullback clássico, né? Só com exceção de RBI. Aonde ele veio foi na hora que ele ficou travado, e aí ele ficou meio travado aqui, que aqui era o pullback clássico dele, para poder retomar o trade. E ele estava bem bonito, né? Vamos supor que aqui tivesse espaço para ele correr. Ele estava bem bonito, porque olha a média móvel de 20 como vinha, tá? Você tem um primeiro movimento agudo e ele vai afunilando, respeitando a média móvel de 20. Então, esse é o movimento perfeito. Esse é o movimento que a gente fala, isso daí é um power breakout, tá? Porque você tem um movimento perfeito, você tem um movimento anterior, e aí você tem o ativo respeitando a 200, a 20 ali e encolhendo. E ele tende a sair, pegar essa pernada e projetar para cima. Então você pega essa pernada aqui e projeta lá para cima, tá? Esse seria o movimento. Agora, ele teve a sua limitação e aí por conta disso ele ficou meio travado, o índice aí nesse caso. Mas o trade nele era esse. Danilo, tem conteúdo de RBI e GBI na aula de nivelamento, aula número 1. Não deu para fazer a operação aí porque ele travou, né? Se ele não tivesse travado, dava para ter feito a operação, mas ele travou, aí não rola de fazer a operação. Você não consegue entrar, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos ver.
Aonde você tá, Bruno, aí? Porque o Mini deu um drible da vaca. Ele rompeu ali? Não, o dólar, calma aí. Não, é igual. É o mesmo movimento parado, ainda não teve nada aí, tá? O dólar tem que esperar romper. Lembra, se ele não romper aqui essa máxima, não adianta nada. Ele tá encaixotado, tá legal? Não, mas aonde teria um Pablito? A máxima dele tá aqui, ó. Você tem que esperar ele romper essa máxima para buscar um trade. Mas alguém está trabalhando com o rompimento dessa barra elefante aqui? Porque essa barra aqui, dentro de um caixote, não significa nada. Se ficar trabalhando dentro de um ativo encaixotado, pegar qualquer barra que apareça, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque a barra elefante, ou qualquer outro evento, ele tem que estar em regiões, ele tem que estar em pontos do gráfico que sejam pontos, tá? Como é que posso dizer? Pontos relevantes. Então, quais são os pontos relevantes que a gente tem aqui no caso do dólar, que a gente consegue ver? Primeiro, o ponto relevante que a gente consegue observar aqui é a mínima até então e agora essa máxima. Qualquer e outro movimento aqui dentro, mesmo a média móvel de 200, tá? Qualquer outro movimento aqui dentro, ele é irrelevante, tá certo? Tem que esperar ele sair nesse movimento para ele limpar. A gente está vendo aqui um ativo que ele está completamente congestionado aqui. Se eu tenho um ativo completamente congestionado aqui, tá legal? Eu não tenho operações aqui para fazer. Ele está completamente sujo aqui. Tá legal? A gente tem que esperar uma limpada desse movimento. Então, aqui, idealmente, é melhor a gente não olhar para o que está aqui dentro. Porque se a gente for olhar para o que está aqui dentro, vai confundir a gente muito. A gente precisa esperar ele renovar máxima ou renovar mínima. O que é? Ele fazer novas máximas ou fazer novas mínimas. A partir desse range. Porque qualquer outra cotação que seja aqui dentro, para o mercado agora é irrelevante. Para o mercado agora não muda se ele tiver cotado a 5,087 ou se ele tiver cotado a 5,065, porque ele está encaixotado, então não muda. Agora, se esses preços começam a acelerar para 5,105, 5,106, opa, ele está começando a sair de um range, tá legal? Está começando a sair de um range. Então, a partir desse movimento que ele está começando a sair de um range, é aonde se cria aquele aspecto psicológico, tá? De querer ir em busca de uma operação. Porque aí sim você vai querer ir em busca de uma operação, porque você está vendo, pô, ele vai sair do range, ele vai renovar preço. Aqui sim eu vou entrar e vou ter um ganho, tá? Compensado aí pelo range do ativo. Mas por enquanto, aqui não tem vantagem nenhuma para quem está operando ele aqui de ficar aqui trocando lote, a não ser que seja um institucional
que tem que ficar trocando lote aqui dentro, tá legal? Agora, para nós que vamos operar aqui, a gente precisa ter uma confiança no trade, a gente não vai ficar trocando lote aqui dentro, porque a chance maior é da gente capotar, tá certo? Isso aí é para o institucional que faz isso em segundos, porque ele tem robô para fazer isso. E aí ele fica lá e o robô fica lá só trocando lote aqui dentro. Agora a gente não vai conseguir fazer igual a eles. Exatamente. Aí assim evita procurar chifre. Não, mas aí, Michael, é o que eu falei. O pullback de pré-rompimento nessa situação, ele é o mais fraco de todos, tá? Por que ele é o mais fraco de todos? Porque como ele está encaixotado, ele é o mais fraco de todos. Mesmo que aqui fosse um pullback de pré-rompimento, eu ainda posso ter falha. Por que eu posso ter falha? Porque aqui eu já tive uma falha. Eu estou tendo falhas em máximas e mínimas. Então, ele está congestionado. Se ele está congestionado, eu não vou trabalhar nele num pullback de pré-rompimento. Não vou fazer isso. Tem que esperar ele renovar. A hora que ele limpar toda essa sujeira aqui anterior, aí sim é a hora de entrar. Então, a gente pode colocar aqui uma tomada de atenção para todo esse movimento de range, tá? Que não tem nada para fazer aí. Então, aqui não tem nada para fazer. Mesmo para cá, não tem nada para fazer. Ele está acompanhando um movimento anterior, mas não tem nada a ser feito aí. Certo? Tranquilo? Pode sim, Daniel. Pode sim. Inclusive, fica até sendo uma boa estratégia às vezes, tá? Olha o índice, como ele está num ponto crucial agora. O índice vai querendo pegar aqui um ponto crucial de reversão. Só que veja, olhando aqui o gráfico, tá? A gente ficou esse baita tempo aqui sem trades. Então, se a gente considerasse que aqui foi um movimento direcional em 45 graus, tá legal? Até chegar lá, preenchendo esse movimento, a gente tem um índice com uma alta de 45 graus. É diferente de um movimento de violência. O movimento de violência entrega retornos mais violentos. Movimento mais estável de alta pode entregar uma certa dificuldade no retorno dele para até então a média móvel de 200, que essa média móvel de 200 é onde a gente quer ver um retorno, tá? Então, nesse sentido, a gente pode marcar já essa mínima, mas a gente não vai entrar nela. Por quê? Vou pegar aqui essa mínima, eu posso marcar ela, eu não vou entrar nela. Só que a partir da hora que ela romper essa mínima aí, eu vou me alertar a pegar um evento, seja um pullback depois, um GBI ou qualquer outro evento aqui, para aí então buscar um movimento mais negativo. Mas para isso, eu preciso primeiro que ele confirme um fechamento abaixo dessa mínima, tá? Esse fechamento abaixo ele vai anular qual hipótese nossa? A gente tem uma hipótese para ser anulada aqui.
a hipótese nossa que ele vai anular é a mergulhada dupla, tá? Se ele vier uma mergulhada dupla aqui, aí sim a gente busca a nossa entrada na falha da mergulhada dupla. Então a gente tem que anular essa hipótese. E essa hipótese ela ainda não está anulada, tá? Perdendo a mínima, ele começa a confirmar o pivô de baixa, mas ainda pode ser aquela questão de uma correção em ABC, uma mergulhada dupla. Então, para a gente não correr esse risco de uma mergulhada dupla aqui, vamos esperar ele romper, tá certo? Vamos esperar ele romper e aí depois vir com a perda da mínima. Então, esse seria aí a operação para o caso de hoje. Só que aí, por exemplo, veja que eu tenho um movimento anterior bem comportado. Esse movimento de alta é bem comportado. Isso daqui é um movimento de alta em 45 graus praticamente, tá? Que a gente fala que é aquela alta bonita, aquele dia que vai fazendo barras estreitas. Qual é a diferença para um movimento que a gente possa ter no mercado de força e de o que não tem muita força? São os pivôs, são os movimentos, desculpa, de violência e super trend. Então, nesse caso aí, ele está naquele movimento super trend, super tendência, que é esse aqui, ó. São barras estreitas, mas numa diagonal praticamente em 45 graus que vai renovando a máxima. Então, essa é a característica do índice aqui. Esse é o movimento de violência. Quando eu tenho movimento de violência, o que ele faz para mim, muitas vezes, aqui, é entregar violência na queda. Só que quando eu tenho um movimento mais de super tendência, ele demora até entregar uma violência na queda. Então, eu tenho que ser bem criterioso aqui para não ser pego aqui de surpresa agora. Porque quando ele tem uma super tendência aqui, ele meio que demora para voltar. Ele dá uma enganada antes de voltar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado só para não ser enganado aqui, tá? E aí a gente tem essa região da média móvel de 200 aqui muito boa para ele abrir uma operação de retorno à média. Lembra que quando a gente tem operações de média móvel, tá? A gente tem as regiões da média, que é a região 1, que é na média, 2, 3, por volta da média. Aí a gente tem as regiões afastadas, 5 lá em cima, 4 lá embaixo, tá? Ou pode ser outro nome aqui, o que seja. O importante aqui é o seguinte, aqui é a região afastada de fundo, aqui é a região afastada de topo. Então, aqui pode ser uma região afastada de topo. Se aqui é uma região afastada de topo, eu tenho a possibilidade de ter um trade que me entrega aqui uma possível venda, tá? Só que para isso, eu preciso anular a minha hipótese de uma mergulhada dupla, que é a correção em ABC. Veja, eu estou com um movimento muito bonito anterior. Um movimento praticamente aqui de 45 graus. Então, ele pode ser aqui o ABC. É isso que a gente pode estar vendo aqui, um ABC, tá? E aí, de repente, aqui, se ele fizer qualquer pullback e perder, então perdeu o ABC. Aí já não é um ABC, é um movimento já agora de queda invertido. Então é um movimento de queda invertido. Tá legal? Só que para isso eu tenho que anular a hipótese do ABC. É importante anular essa hipótese do ABC. Entende? Por enquanto aqui, não dá para anular ainda a hipótese do ABC aí. Ela pode descer direto, Ismael. Infelizmente, tá? Sim, se ela confirmar o ABC, ela volta a subir, tá? Então, ela precisa fazer esse movimento
Vamos chamar esse movimento aqui de 1, tá? Ela precisa fazer esse 1 aqui, depois. Tá legal? Se ela confirma 1, a real é que ela precisa fazer a mínima para fazer o 1. Então, ela precisa fazer a mínima para fazer aqui esse movimento. Por enquanto, a gente está aqui nela. Então, é ali que a gente está, tá vendo? Ainda é cedo para afirmar qualquer tipo de movimento, tá? Socar na Gerdau? Agora o pessoal está na maldade, então. Vamos ver. Tinha tudo ali, um bom trade, socaram contra, né? Socaram contra, mas ó, veja, ela já está voltando. Por isso que a gente fala stop de cutucada. Porque o stop é aqui. Se você utiliza de stop de cutucada, você consegue salvar um pouco da operação aqui agora, tá? O problema do dia de hoje, para operar, é que a alta já está mais de 10% em tudo aqui. Isso aqui é um problema. Você pegar ativo que está com alta de 10% para entrar. Claro, Fernanda, a apostila de reversão está no nosso drive. Deixa eu pegar o link para você aqui. O BBAS deve estar no mesmo contexto. O do BBAS é até mais bonito, né? Por quê? Ele seria mais bonito porque ele tem mais espaço. Graficamente falando, ele tem mais espaço aqui. Vamos ver aqui. A Sávia mandou a pasta aí já. Eu ia pegar esse drive aí, ela já mandou aí, tá? Mas eu mando de novo aqui. O stop de cutucada é aquele stop que você não envia o preço automático, tá? O stop, ele tá... Você põe aqui o ponto de stop, tá legal? E aí você espera fechar uma barra aqui dentro. No que fecha uma barra aí dentro, depois que essa barra fecha, é a hora que você vai enviar a ordem automática de stop. Se ela cutucar para baixo aqui, certo? Mas até então você não deixa ela enviado. Ela não vai para a bolsa a ordem de stop de cutucada, tá? Muitas vezes a gente pode achar um pouco arriscado se vem um movimento brusco em ação. No dia a dia, as ações aí, elas não vão ter movimentos assim 100% bruscos, tá? O que aconteceu aqui? Lembra do dólar que a hora que ele romper, a gente pega esse movimento aqui, que está aqui, e projeta para cá, tá? Mas ele precisa romper ali. Ele ainda não rompeu ali, tá? Ele precisa vir o rompimento acima da linha rosa, fazer o pullback e aí depois continuar. Legal? Vou sim, Haroldo. Eles vão lá só dar uma limpada nos stops. O risco de papel de baixa liquidez
é que dependendo da quantidade de lote que você colocar, você pode ficar preso no papel e não conseguir sair. Aí na hora de sair você vai ter que pagar spread, você vai devolver boa parte do que você está ganhando. Sempre esperar o pullback, Fabiano. Por quê? Porque o pullback é o respiro do mercado. O pullback, ele é isso aqui. Isso aqui é o pullback. Se o mercado se move, tá? Em ondas, o pullback é o respiro do mercado. Isso não está só na ondas de Elliott, mas também na teoria de Down. A teoria de Down não fala que o mercado em tendência é topos e fundos ascendentes? Para o mercado fazer um topo, o outro topo maior e um fundo maior, isso significa que ele está se movendo de forma a fazer pullbacks. Então, o mercado se move em pullbacks. Tá? Se o mercado se move em pullbacks, o que eu faço na maior parte das vezes? Espera um movimento, pum, esse é o movimento de destaque. A partir da hora que você tem um movimento de destaque, a partir daqui é a hora que você vai esperar uma correção para você entrar. Só que aqui mora uma dúvida de todos os traders sempre. Você pode buscar uma entrada aqui no pullback. A gente não tem falado ainda muito sobre isso, tá? Mas você pode pegar uma entrada aqui no pullback para pegar o retorno dele, ou até mesmo uma entrada aqui quando ele arma o pivô. E aí você tem o pivô, você vai projetar conforme manda aqui a teoria, tá legal? Então, por isso que todos os trades que vocês vão olhar eu fazendo no dia a dia, eu vou estar indo em busca o quê? Desse pullback. Aonde eu tenho um movimento de impulso, correção, retomada do impulso. Eu vou estar buscando só isso, tá certo? E aí, depois, a gente vai colocar as médias para auxiliar na nossa análise, porque, querendo ou não, a média pode dar um auxílio, tá? Ó, na Gerdau, que tinha o stop de cutucada, agora aqui que ela não está confirmando, tá? Aí sim você traz o stop já para agora. Aí nesse caso a gente vai utilizar então as médias para dar um auxílio para nós, e a gente vai ter que ter um pouco de flexibilidade, porque o mercado ele não é 100% exato, tá? O mercado ele costuma ser um pouco mais complicado, ele não é tipo exatamente aquilo. Olha, o mercado é exatamente ali o ponto que eu falei do que abateu o S&P. Não, o mercado tem uma certa... o mercado é dinâmico, tá? Então, você tem que ter uma certa flexibilidade com relação aos preços, certo? YouTube. O YouTube é o mesmo caso do Bovespa ali. Tem que esperar confirmar o YouTube. O YouTube. Klabin. Ó, a Klabin foi ao contrário. Ela foi a favor mesmo da tendência, só que não é uma entrada boa. Por que não é uma entrada boa? Porque já é uma entrada de um padrão exaustivo. Por que é um padrão exaustivo aqui? Porque esse movimento é muito forte para um pivôzinho só desse tamanho, tá? A gente precisa ter minimamente aqui algo um pouco maior para ter a retomada da queda. Então aqui você pode ficar de olho no possível retorno, que tinha espaço pelo menos até a média móvel de 200, tá? Para depois uma retomada da queda. E aí ela veio e cutucou. Essa venda é ruim. É uma venda ruim. Por isso que a gente nem tinha falado dela. Tinha dito da possibilidade de um retorno do que dessa venda, tá? No índice, você buscar a venda dele ali naquela perda é ruim.
veja aqui, ó, o S&P ele pode estar a alguns passos na nossa frente, tá? Se o S&P está alguns passos na nossa frente, a pergunta é a seguinte: se eu tivesse vendido aqui o S&P, você ia estar confortável com essa venda? Eu não ia. Por que eu não ia? Porque ela já está aqui uma barra, duas barras, três barras e ainda não foi. Tá vendo como não foi ainda? Ela ainda não foi. Aí já começa aquele negócio assim, você já começa a passar um certo sufoco aqui, tá? Já começa aquele sufoco aqui dentro, porque o mercado não está desenvolvendo. Mas isso por quê? Porque o movimento do S&P anterior, ele é muito forte. Então, isso aqui claramente é um ABC, tá certo? Só que, de repente, esse ABC, ele não tem toda a força de queda. Agora, se ele voltar aqui e confirmar de fato, aí ele pode acelerar mais o seu movimento, tá? Ou se vier uma notícia, óbvio. Agora, a gente está trabalhando muito com relação à notícia, né? Porque as notícias, elas estão tendo um efeito muito grande nos nossos trades. Mas tem que tomar cuidado. Por isso que o padrão da mergulhada dupla, por enquanto, ainda não é ativado aqui no caso do índice, tá? E toda vez que você tiver um movimento muito forte de impulso, isso aqui é um impulso muito forte da Klabin. Você precisa ter um pullback que seja compatível com esse impulso forte, tá? Para você poder ter a retomada da queda. E para você ter esse movimento, ele não é tão curtinho como está aqui. E aí, quando você entra aqui, ele falha. Então, quando você tiver um movimento muito forte, tipo, anota isso que eu vou estar falando agora. Quando você tiver um movimento muito forte, espera sempre um pivôzinho contra, para depois ver a retomada do movimento. E dependendo do quanto ele for contra, dá para você encaixar um trade de reversão, mas vai ser um trade curto. Isso se ele tiver espaço para te oferecer. Aqui, você até poderia ter um espaço para ele te oferecer um trade de retorno até a média móvel de 200. Porque mesmo ele caindo de encontro com a média móvel de 200 e de 20, tá? Você teria espaço para fazer uma operação aqui e depois ele poderia voltar a cair. Não iria mudar a tendência dele. A tendência ainda ia ser de queda, dada pela queda anterior, que formou uma parede aqui. Isso aqui é uma parede, tá certo? Então, ele ainda não ia perder essa parede. Só que eu poderia encaixar um tradezinho aqui na reversão. Agora, a favor dessa parede grande, não adianta. Essa correção aqui é pequena perto de tudo isso. Se essa correção perto de tudo isso é pequena, ela tem chances de falha. Por que ela tem chances de falha? Porque eu preciso de uma correção minimamente compatível com o movimento. Ela tem que ser compatível. Então, veja, essa correção no índice aqui, ela é pequena também com relação a todo o movimento anterior. Por isso que ela pode ser só uma onda ABC. Eu preciso ter a correção dela para depois a confirmação dela. Porque senão ele vai ser um trade de calor, tá certo? Veja o S&P, ele enfrenta uma certa dificuldade, ele está querendo acelerar, mas ele enfrenta uma certa dificuldade em acelerar aqui. O movimento de alta, tá? Quando a gente tem um movimento de alta e o ativo quer retornar em V, ele dá mais trabalho. Ele dá mais trabalho. E isso está atrelado com certeza por conta da... Está atrelado com certeza por conta da teoria das ondas de Elliott. Agora, quando você tem um movimento de queda, ele volta mais rápido, tá? Bom, vamos ver aí o que vai oferecer o mercado. De qualquer forma, é bom para o índice Bovespa se o S&P promover uma queda mais intensa, tá? Senão, não é tão bom para cá. Mas, por enquanto, aqui, você falar assim, tem venda aqui? Não, não tem. Quando eu poderia transformar isso aqui em um padrão de venda? Qual seria, por exemplo, a única hipótese de eu transformar essa queda em venda? Se ele tiver uma proporção de pullback, tá, no tempo. O que é no tempo? Se ele fica congestionado por mais tempo,
é óbvio que a hora que ele cutucar aqui, ele tende a ter uma queda mais intensa. Então, quando ele ficar aqui bastante barras aqui parado e perder, aí ele tende a ter uma certa força. Não é das melhores forças, mas ele tende a ter uma certa força porque ele ficou, de certa forma, muito tempo encaixotado. E aí vai cair naquela lei de mercado que a gente conhece, que é essa daqui. É que toda vez que o mercado vai estreitando barras, ele tende a fazer uma barra grande. Então, após barras estreitas, o mercado tende a fazer barras grandes. Então, você transformando isso para cá, se ele ficar muito congestionado aqui, as barras podem ficar mais miudinhas. E aí ele pode ter um movimento mais intenso, tá? Essa seria a única hipótese aí do movimento. Legal? Ah, não necessariamente, né? Não necessariamente. Pensa que assim, os micromovimentos intradiários de dólar e índice, eles estão atrelados com, por exemplo, o fechamento do dia anterior. No fechamento do dia anterior no índice que está aqui, então, enquanto ele estiver trabalhando aqui nessa zona para baixo e o dólar nessa zona para cima, ao contrário, o dólar nessa zona para baixo e o índice nessa zona para cima, eu estou tendo uma correlação. Querendo ou não, eu estou tendo uma correlação. Tipo, o índice está indo para cima e o dólar está para baixo. Então, mesmo que o dólar rompa aqui, e vamos supor que ele chegue bem próximo aqui, mas não chegue a passar para ficar positivo ali da linha d'água, tá? Então, mesmo ele indo toda essa quantidade, não anulou a hipótese do índice estar positivo e o dólar negativo, tá? É aquele trade da tarde, tá? CPL E6. É, esse retornou. Mas ele não deixou uma entrada segura aí, hein? A entrada dele foi meio estrambelhada num RBI, num GBI, nesse caso. Mas isso é o típico movimento em V, tá? Que a gente tanto fala e tanto quer buscar. Não, 11,40 no dólar, ali ele já estava encaixotado. E aqui, ó, você já tem ele completamente encaixotado aqui, ó. Tá? É diferente dessa ação. Essa ação não tinha um encaixotamento. Ela tinha um movimento anterior super direcional. Ele não tinha um movimento super direcional, tá?
do índice aqui, o índice, depois que ele rompeu a máxima do dia aqui, ele não está encaixotado, né? O rompimento dessa máxima aqui já tirou o índice de qualquer encaixotamento. Ele está direcional. Aqui ele está direcional. Tá? Agora resta saber se ele vai querer cair aí. E você tem também outra coisa. A média móvel de 200 aqui, a do índice está por baixo, tá? O índice, nesse sentido, ele começa a montar descombinação entre média móvel de 20 e média móvel de 200. Elas descombinam nesse exato momento. A daqui dessa ação, não. A média móvel de 20 está por baixo da 200 e aí retoma o movimento de queda que já era o movimento mandatório do ativo. Tá? É diferente. São cenários diferentes. A gente tem que tomar cuidado para não se confundir nos cenários que a gente vê no dia a dia. Que custa caro essa confusão. Então, qual o problema maior, por exemplo, para a Vale? O maior problema para a Vale é que ela também fica descombinada, né? Se pensar por venda aqui, tá certo? Porque ela fez essa correção e agora está voltando. Pensar por venda. Só que ela tem já uma descombinação com a média móvel de 20, 200. Ela tem esse suportão aqui, tá? Até então o trade aqui estava bem bonito armado para compra, foi falhado, tá? Provavelmente isso aqui que já começou a dar falha no mercado americano e aí já está refletindo aqui num mau momento aqui para o nosso mercado, né? A Itaúsa pode estar em um ABC, né? Ó, por exemplo, olhando lá o caso de Vale, ó, veja bem a posição da média móvel de 200 com a de 20. Agora vamos ver da Itaúsa. Olha a média móvel de 200 e olha como vem a de 20. A Itaúsa, ela tem muito mais chance de queda a partir desse rompimento dessa mínima do que a Vale. A Vale pode trazer mais dificuldade. Tá vendo a diferença de uma para outra? Essa daqui trabalha bem acima da média móvel de 200 ainda, que pode trazer um viés positivo. Na Itaúsa, você já tem o ativo trabalhando aqui, querendo voltar para sua tendência maior, que seria de baixa, dada pela média móvel de 200, tá? Veja que ela não mudou a tendência de baixa, a média móvel de 200. Então, ele está querendo retomar esse movimento, anular todo o movimento positivo do dia, tá? Se bobear aí, é capaz de ter um fechamento aí que joga ela lá para... Eu não digo que vai jogar para cá porque não tem tempo, tá? Falta só isso de tempo aqui para fechar o mercado. Não vai dar 3 barra enorme aqui, mas de repente voltar aqui para fechar próximo a uns 2.300 aqui o S&P, tá? Isso, Adriano. Pelo menos isso, tá? Agora para, Francisco.
Melhor agora é parar. Melhor parar porque, na real você acabou de ganhar 8 mil, então é melhor parar. Ganhou 8 mil, amanhã ganha mais 8, acabou. Usem, lógico. Ah, usem. Não, esse papel tá parado aí. Tá parado na congestão, tá? Claro. Vamos ver, CPLE6. Sim, aqui é essa compra ali, né? E veja, é o trade, esse daqui é o famoso trade de retorno à média móvel de 200, tá? Esse é o famoso pivô para retomar a média móvel de 200. E aí, por coincidência, ele parou na média móvel de 200 e voltou tudo, tá? Olha lá o índice como vai dando migué, tá vendo? Ele ainda está indeciso ali se isso é um ABC ou se isso é um movimento que quer levar ele para o seu campo negativo. Assim como o S&P também, tá? Mesmo que ele foi mais, ó, pode ver que ele retoma aqui. De repente, isso aqui é só o ABC mesmo. Isso aqui de repente é só o ABC. Agora, se ele perder esse fundo aqui agora, aí já as coisas começam a complicar. Porque aí, de certa forma, aqui, ó, no caso do S&P, ele já está formado aqui o ABC do mercado, de todo esse movimento de alta. Então, aqui eu já tenho a formação do ABC. Se ele perder aqui, aí é complicado. Então, a gente pode dizer aqui, até para o índice, tá? Que de repente esse ABC ele foi mais lateralizado, tá certo? Ele realmente conseguiu cumprir aqui, mas foi mais lateralizado. E aí, de fato, agora, se ele perder essa mínima, aí é venda, tá? Vou só pegar uma água lá, pessoal. Já falamos da Petro, mas eu posso voltar nela aqui. Olha o padrão de mergulhada dupla da Petro também. Padrão de mergulhada dupla da Petro. De repente ela pode esticar mais, hein? No seu caso, Jaime, você está buscando ela para compra, é isso, né?
Onde você pode dar um reforcinho aí nessa sua compra é se ela passar aqui essa máxima. Por quê? Porque ela já, se ela passar essa máxima sem falhar a mínima, tá? Ela não pode falhar a mínima ali, até então. Ela tem uma mínima aqui que ela não pode ser falhada em hipótese alguma, tá? Se ela não falhar essa mínima, a gente está falando de uma construção de um movimento aqui de retorno, pelo menos até a 200, tá? Marião, de volta na área aí. Grande Zé. Ixi, que houve? Saiu alguma notícia aí? Então, eu tô com o jornal, mas não vi nada assim de autorrelevância. Deu Só uma batida no números mercado, hein? de coronavírus aí que aumentou. Isso apareceu no jornal. Não saiu aquela votação lá ainda. Acho que ainda não falou nada Aprovada, não? disso. Ó o caso aqui, pessoal, ó. Olhando aqui, ó. Ainda falta uma correção aqui, tá certo? Para eu buscar por compra. Ainda não dá para fazer compra aqui, ainda não tem um motivo, tá? E nem para Itaúsa. O mercado deve querer acelerar mais, né? Então, ó, Itaúsa é pior ainda, porque Itaúsa, nesse sentido, ela produziu fundo menor, tá? Agora com essa barra aqui. Vamos ver aí o que pode acontecer com essa barra, mas se eu estou em busca dos meus topos e fundos na mesma direção do mercado, tá? Digamos assim. Então aqui eu preciso promover um topo e um fundo para retomar. Eu vou pegar uma água lá, rapidinho, pessoal. Pode ser que essa coisa aí dos caras votarem, pode ser que isso nem saia agora, né? Pode ser que saia só. Não tem hora, nada. Não, pode ser que seja com o pregão fechado. Não sei se você já percebeu, mas notícia ruim, ela vem mais com o pregão fechado, né? É verdade. Aí já abre, tipo, caindo 10%. E a notícia boa deixa pro pregão aberto. Eu ficava naquela lá, viu? Na Energias Brasil. Esse daqui, esse armar um pivôzinho aí, de repente, pode ser uma boa alternativa. Bom, a SUSB, ela deve aqui uma correção para retomada do movimento. De certa forma, ela já tem um padrãozinho aqui para querer buscar um pivô de reversão, mas ela não tem o pivô. Lembra do 1, 2, 3 Mark Crisp, tá? O AVOA pode ser que seja um guia aí, né? Calma aí, pessoal, já volto aí. Vai lá, Marião.
Tá bom, pode ter relevância, sim. Se você acompanha os VWAPs, pode ter relevância, ele pode estar respeitando. Eu só não vou pôr esses indicadores, senão a minha tela fica muito cheia, com muito indicador. Daí eu acho meio complicado de trabalhar, tá? Por isso que eu não utilizo. Eu estou lendo aqui o broadcast, o Trump realmente ele falou que até a Páscoa ele quer todo mundo trabalhando de volta. Ou seja, ele quer o povo na rua de volta. Talvez isso tenha repercutido mal aí no S&P. O Trump falou que quer todo mundo trabalhando de volta até a Páscoa. Que seriam os 15 dias de quarentena, né? Moçada, a gente está numa situação bem desagradável, né? Porque é complicado falar para voltar, o pessoal ficar doente, ter mais mortes. Mas, por outro lado, e daí? A economia fica parada, como é que faz? Como é que faz para as pessoas sobreviverem? É uma situação bem complicada, né? É bem complicado. Porque, tudo bem, o trabalhador vai ficar em casa, vai receber. Tá, e como é que o cara vai pagar o patrão? Como é que vai fazer para gerar renda? É uma situação bem desagradável, bem complicada. Fibonacci aonde, Miguel, você quer? Eu te falo aí possíveis alvos. Estou pegando aqui agora, tem que ver. Onde você quer? O índice está brigando aí nessa região dos... Deixa eu pôr aqui direito, aqui, que eu acabei de pegar o gráfico, moçada. Deixa eu ver qual que é o topo aqui, esse topinho. Esse 260 é um topinho que ele está tentando romper. Se ele romper esse 260, o alvo dele é lá nos 950. Eu estou pegando agora aqui, não vi nada. Eu estou sem tela, é verdade. Desculpa. De volta aqui, pessoal. Mário, eu só posso pegar a tela aqui? Claro, pode pegar já. Deixa eu só parar de gravar aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é um topinho. Ele está brigando. Se ele romper aqui, é 950, tá?